Será que é possível amar e trair ao mesmo tempo? Existe uma verdade sobre isso que ninguém conta, sobre quem sofreu a traição e a dor emocional que essa pessoa carrega. E muitas pessoas não gostam de falar nesse assunto porque trazem uma dor. Mas como especialista eu preciso mostrar para você que por mais que você tenha passado por isso, existe um caminho que você pode seguir e até mesmo restaurar tudo que ficou quebrado dentro de você. Eu quero contar uma história de uma mulher que foi traída porque ela não estava procurando nada, mas acabou vendo. Ela viu que uma mensagem ali no telefone do seu parceiro e o nome não era dela. E aí, o coração que não era para ela, um símbolo que foi enviado ali para uma outra mulher. E naquele mesmo momento, tudo que ela acreditava sobre o seu parceiro desmoronou. E se ele dizia que amava, como um homem pode trair uma mulher dizendo que ama? E essa é a pergunta que talvez destruiu o seu relacionamento ou abalou o seu relacionamento. Porque é possível amar e trair ao mesmo tempo? Eu quero explorar isso aqui com você. Eu sou Lucas Ribeiro, sou psicanalista e especialista em comportamento humano e gestão emocional. E aqui, no Café com Emoção, é uma pausa para você cuidar de você. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você parou para cuidar de si? Então, este é o momento para você fazer uma pausa para cuidar das suas emoções. Se você quer melhorar os seus relacionamentos, sua vida financeira, emocional, já se inscreve aqui para não perder outras aulas gratuitas como essa que eu estou sempre trazendo aqui para você, tá bom? Olha, essa história que aconteceu é uma história que talvez ilustra a sua história ou a história de uma amiga, de um amigo, de um casal e a história de Laura e Daniel, que estavam juntos há 6 anos já. Era um relacionamento já de 6 anos. Eles dois, assim, construíram uma rotina, construíram planos e, claro, a intimidade deles, já se conheciam intimamente. E ele dizia assim, eu te amo. Ele dizia, eu te quero pra você pro resto da vida, vamos construir planos juntos. Eles construíram uma intimidade. E ele sempre dizia, olha, eu te amo todos os dias. Era alguém que era muito romântico. E, claro, ela acreditava, não é? É normal. Naquele relacionamento ali, é normal se entregar. E isso faz parte. Só que alguma coisa tinha mudado. E ela parecia distante porque ele se distanciava. Ele criava uma distância dela e ela começou a ficar distante também. Ele estava distraído, sempre ali no celular, sempre mexendo. Até que uma noite ela notou alguma coisa, notou que algo tinha mudado, mais uma coisa tinha mudado, ficou pior ainda. E ele parecia muito distante, mais ainda. E quando ela descobriu essa situação, que havia uma outra mulher, uma outra pessoa na vida dele, não era só físico. Porque havia mensagens, ela descobriu que havia mensagens muito profundas, confissões ali emocionais, né? Declarações ali. E a pergunta que mais doía na cabeça dela, na mente dela, era com quem? E pior ainda, pior do que isso, será que ele nunca me amou? Será que tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que eu acreditava era mentira? E aqui vem um ponto que você precisa entender para você aplicar na sua vida. Talvez o seu relacionamento ainda está de pé, talvez ou você terminou, independente da situação que você estiver. É um ponto aqui que ninguém explica. A traição nem sempre significa ausência de amor. Eu sei que é difícil entender isso, mas assim, é uma coisa que pode acontecer. Mas quase ninguém revela essa ausência de maturidade emocional, que é o que acontece. Porque às vezes uma pessoa pode amar, mas ela é imatura emocional. Ela às vezes não sabe distinguir amor de sensações, de desvios emocionais. E aí, como que o cérebro humano funciona? Para você entender. O cérebro funciona como 2 sistemas assim muito poderosos.
O primeiro é a dopamina, que é um neurotransmissor da novidade, do desejo, da excitação. E o outro é a ocitocina, que é do apego. Ou seja, a ocitocina traz segurança, essa conexão por segurança, por vínculo e conexão profunda. Então, no começo de qualquer relacionamento, a dopamina é que está ali em alta. Ou seja, a fase do descobrimento, né? A dopamina está sempre em alta nesse momento. É uma intensidade, é um fogo, é uma obsessão. E o problema é que com o tempo o relacionamento entra naquela fase do apego, né? Menos adrenalina, mais estabilidade, né, nesse caso. E para algumas pessoas emocionalmente imaturas, esse é o ponto, a estabilidade é confundida com a perda do amor. Então muitas pessoas pensam que amor é aquela alegria, aquela euforia que vem no início. Isso é um grande erro. Entende? Então, essas pessoas buscam a novidade, a dopamina, em outra pessoa. Não porque deixaram de amar, mas porque se tornaram dependentes daquela sensação inicial. Então a pessoa se entrega àquela emoção, àquela necessidade de dopamina. E não justifica, isso não justifica de forma alguma, porque é um ato, acima de tudo, contra a sua moral, contra a ética. Mas explica, aqui é uma explicação para você entender como acontece. E muitas das vezes, quem trai vive um conflito silencioso. Porque a pessoa ama a segurança, ama a história construída, ama o parceiro, mas também ama a validação. É uma pessoa que precisa da validação, de se sentir importante, ama a novidade, ama a sensação de ser desejado, de ser desejada. E quando essa pessoa não sabe lidar com a frustração, o que ela faz? Ela escolhe a fuga. Então, a traição raramente é sobre o parceiro traído, talvez sobre você que viveu isso. É sobre os vazios internos não resolvidos da pessoa. Entende? Então, aqui que o amor se confunde para ela. Ela ainda não amadureceu para entender o que é amor e conectar amor a essa relação física emocional. Ela não desenvolveu a maturidade para ser emocionalmente saudável. Entende? Então, se você foi traído ou foi traída, talvez você esteja perguntando, eu sei disso. Será que eu não sou suficiente? Então, eu quero que você respire agora, eu quero te contar aqui uma coisa muito importante, mas antes eu quero perguntar aqui e relembrar se você já se inscreveu no canal, porque você está vendo que a gente está trazendo conteúdos aqui de altíssimo valor, que transformam, tem o poder de melhorar o seu relacionamento, te ensinar. Então, aperta aqui o botão inscrever para você não perder outros vídeos aqui dessa série que eu estou gravando aqui sobre esse assunto, tá bom? Aperta aqui inscrever. Então, você precisa respirar. Presta atenção, a traição não mede o seu valor, não mede quem você é. Ela revela o limite emocional do outro, revela a imaturidade do outro. Você pode ter amado com maturidade, mas não pode amar pelos dois. Infelizmente, você não pode amar pelo outro. E aqui que está a parte mais difícil. Alguém pode sim ter amado você e ainda assim ter escolhido trair, infelizmente, como eu falei, é um amor imaturo. A pessoa, ela só não conectou a maturidade ao amor. Esse é o problema, entende? Porque amar não é o mesmo que saber sustentar o relacionamento, certo? Agora eu vou trazer uma solução prática para você, mas antes comenta aqui de qual cidade ou país você está falando, para eu poder mandar aqui um abraço para você. E também, comenta aqui se esse vídeo está fazendo sentido para você, se você se identificou com alguma coisa que foi falada, comenta aqui embaixo. Olha só, uma solução prática para você. Se você foi traído, passou por essa dor, e eu acredito que ainda dói, você tem 3 caminhos. Primeiro, você pode fingir que nada aconteceu, né? Você pode terminar imediatamente por impulso, é um direito, né? Ou transformar essa dor em clareza para você. Então, se você decidir continuar, você precisa de... São 3 condições indispensáveis, se você decidir continuar. Primeiro, buscar transparência total com a pessoa.
Primeira coisa. Segunda, responsabilidade sem desculpas. A pessoa precisa se responsabilizar pelo que ela fez, né? E a terceira, que se caso você tiver muita dificuldade com isso, é procurar terapia, uma reconstrução consciente de você, do seu eu, da sua identidade. Então, sem isso, a confiança não volta, certo? E você não pode sair dessa relação só com raiva, só por explosão. Eu sei que dói, você está ferido ou está ferida, mas você tem que sair com consciência, porque senão você não se cura ou até mesmo fica pronto para um outro relacionamento, não é? Então, você precisa levar isso em consideração. Você tem que entender que você merece alguém que não confunda estabilidade com tédio. Uma relação madura, ela tem que ter estabilidade. Só que para a pessoa ela acha tédio. Só que ela tem que entender isso, ela tem que desenvolver essa maturidade. Porque o amor verdadeiro não é só sentimento. É uma decisão diária, é autocontrole, é caráter quando ninguém está olhando. Porque a dopamina é só uma química. Mas o apego que um vai criando com o outro é uma construção diária que leva dias, meses e anos. Certo? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Sabe por quê? Quem não aprende a diferenciar esses dois, dopamina, do apego, né, as aventuras de uma relação saudável, vive preso em ciclos de intensidade e destruição. Tá bom? E a pergunta que fica é essa. É possível amar e trair ao mesmo tempo? Se a pessoa não tiver desenvolvido o seu amor, um amor imaturo, sim, a pessoa não amadureceu emocionalmente. Mas não é possível trair repetidamente e ainda chamar isso de amor saudável, tá bom? Porque amor maduro não é sobre o que se sente, é sobre o que você escolhe proteger e cultivar. Se esse vídeo fez sentido para você, não se esquece de se inscrever aqui no canal, aperta aqui o se inscrever, também apertar o joinha, que assim outras pessoas recebem esse vídeo e vai chegar a outras pessoas, tá bem? Então é isso, um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.